Boa noite a todos. Dá para me ouvir bem? Agradecer pela oportunidade de mais uma palestra na Casa de André Luiz. E hoje nós vamos falar sobre harmonia e fé. E eu escolhi esse tema porque muitas vezes a gente acredita que crer em Deus é saber que Deus existe. Mas não é bem assim. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém e o povo o aclamava como o Messias enviado por Deus, os fariseus, que eram os religiosos da época, eles pedem ao Cristo que mandasse o povo se calar, porque eles não concordavam que Jesus fosse o Messias. E aí Jesus diz assim: se eles se calarem, são as pedras que falarão. Ou seja, as forças da natureza, os reinos mineral, vegetal, animal, as estrelas do céu, os sóis do infinito sabem que Deus existe. Então, não é uma questão intelectual, não é uma questão de conhecimento, é uma interioridade, é uma convicção íntima. Se nós saíssemos pelas ruas fazendo um censo, por exemplo, e perguntando: você acredita que Deus existe? Eu acredito que mais de 90% da população da Terra diria: eu não acredito. Mas o nosso mundo, ele ainda encontra-se mergulhado nas sombras do mal. O mal ainda é predominante na Terra. Nós vemos surtos de muitas doenças psicológicas, como a síndrome de pânico, como as altas taxas de suicídio. Se a humanidade acredita em Deus, se a humanidade sabe que Deus existe, por que isso acontece? Porque nós ainda vivemos tão ansiosos, porque a depressão ainda é a doença que mais incapacita para o trabalho, segundo a Organização Mundial da Saúde. Por que tantas guerras? Por que a miséria da fome, do analfabetismo, se a humanidade sabe que tem um Pai que está nos céus? É porque aquilo que nós chamamos de fé ainda não é fé, segundo o Evangelho do Cristo Jesus. Se nós formos, por exemplo, no prefácio da grande obra de André Luiz, Nosso Lar, André Luiz diz assim: em toda parte, os cultos em doutrina, mas os analfabetos do Espírito. O mundo está cheio de religião e de religiosos, mas o mundo anda muito carente de espiritualidade. O mundo está cheio de cristianismo, que domina uma parte considerável do ocidente da Terra, mas o mundo anda vazio de evangelho. O mundo anda vazio do Espírito da Boa Nova, do verdadeiro Jesus, o Jesus que ensinou as margens do lago da Galileia.
O Jesus que caminhou entre os simples e os mansos de coração, que não fez alianças com o poder instituído e que não quis construir um reino material sobre a terra. Eis aí um segundo ponto muito importante da nossa abordagem. Porque a fé, a verdadeira fé, segundo o Evangelho do Cristo, não combina com o materialismo. O homem faz uso da matéria. Ela é bendita. Ela é um dos princípios da natureza. É pelo contato com a matéria que o espírito evolui e cumpre a lei de progresso. Mas a matéria é transformável, a matéria é perecível. Se nós saíssemos mais uma vez às ruas e perguntássemos assim: qual é o contrário de morte? Muitas pessoas responderiam: o contrário da morte é a vida. Mas não é verdade. O contrário de morte é nascimento. Tudo aquilo que nasce no plano material precisa morrer. E a vida não tem contrário, porque a vida não se radica na matéria. A vida é um patrimônio do espírito imortal. E essa é a grande mensagem da doutrina espírita: a imortalidade da alma. A vida futura, a pluralidade das existências e dos mundos habitados, e a eterna soberania de Deus. E isso muda tudo, absolutamente tudo. Porque vence o medo da morte. A morte é vista tão somente como uma lei natural. Vence o medo das doenças. Vence o medo da escassez. O homem anda profundamente identificado com o seu corpo físico. Ele vive como se os dias fossem os últimos da sua existência. E ergueu um segundo Deus no altar do seu coração. E esse Deus atende pelo nome de dinheiro, pelo nome de poder financeiro. É por ele que as guerras são erguidas na humanidade. É por ele que as ciências muitas das vezes não trabalham em prol da dor humana. É por ele que a política se deturpa, que a educação é esquecida e que as famílias se perdem. Então, a mensagem de Jesus é para que nós possamos substituir os deuses de barro, os deuses das fantasias e das ilusões, pelo verdadeiro Criador, pelo autor inteligente e eterno da natureza. E aí Jesus diz assim no seu Evangelho: é preciso que vocês comam da minha carne e bebam do meu sangue. Mas essa mensagem não pode ser interpretada de forma literal. O que Jesus está dizendo? É preciso metabolizar o meu Evangelho. É preciso compreender, interpretar, mergulhar a fundo na intimidade do teu corpo e da tua alma os meus ensinamentos. O Evangelho é a maior de todas as filosofias já contadas sobre a Terra. É a ciência do infinito. É a fórmula do bem e da paz. E vocês podem perceber que um dia, no rumo da sua história, o homem acreditou que ele poderia construir sobre a terra um paraíso de delícias materiais. O bem-estar social transformou-se em um Deus no centro das nações. Mas o homem não é capaz de construir um reino sobre a terra apenas com as suas posses
materiais. Porque, como nós dissemos, a matéria perece. A matéria é transformável, ela caminha para a morte. Então, o que será de nós? E aí vem a mensagem dos Espíritos. A mensagem dos céus. O reino dos céus, mais uma vez, visita a terra e diz aos homens, para que eles tenham confiança e caminhem pelo mundo, sabendo a sua verdadeira destinação. Nós somos uma sociedade ainda que olha muito para fora, que olha muito para o ambiente exterior, mas tem pouca intimidade com as coisas do coração. Eu nunca vi ninguém entrar no André Luiz se não fosse por um problema do coração. Geralmente é uma grande dor, uma grande aflição, uma grande angústia. Nós somos inteligentes, nós dominamos muitas ciências, nós aprendemos a multiplicar o conhecimento, mas nós ainda não aprendemos as coisas do coração. O Evangelho é uma carta do sentimento e é uma moral estranha para a terra. É uma moral estranha por quê? Porque a nossa lei ainda é a lei do mais forte. A nossa lei ainda é a lei do eu primeiro e depois dos outros. E o Evangelho é a lei do compartilhamento. É a lei de amor, de justiça, de caridade. É uma moral verdadeiramente estranha, mas é capaz de produzir harmonia ao espírito. É capaz de fazer você botar a cabeça no travesseiro e ter tranquilidade. É capaz de fazer você vencer a necessidade dos calmantes e dos psicotrópicos. É capaz de fazer um mergulho tão profundo, uma viagem tão bonita na tua alma, que nenhum dinheiro seria capaz de pagar. É capaz de fazer você se despedir de um ser muito amado e trazer a certeza no coração que ele continua vivo e que nada pode te separar do amor de Deus. É capaz de fazer você atravessar por momentos de tribulação e de escassez e mesmo assim olhar para o céu e dizer: se Deus veste os lírios do campo e dá um voo às aves do céu, ele não pode esquecer de mim. É uma ciência que só aquele que experimenta pode verdadeiramente dar testemunho dela. E não se aprende nas faculdades, não se aprende nos consultórios psicológicos, nem devorando os livros, nem fazendo um curso disso ou daquilo, embora todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, como diz o apóstolo Paulo, mas é mais profundo. É uma certeza que te faz andar em fé. Andar em fé, muitas das vezes, é andar contra os fatos da realidade. Tudo diz que vai dar errado, mas eu sei que vale a pena. Quem te contou uma intuição interior, uma certeza profunda? Porque aquele que busca o Evangelho, ele se transforma em clarividente, porque ele começa a deslumbrar os seus patrimônios imperecíveis e ter uma visão do passado, do presente e do futuro. Frase tão conhecida e tão repetida, ensinada pelo apóstolo Paulo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso no quê? Eu tudo posso no bem. Eu tudo posso no amor. Eu tudo posso quando me torno um ser perdoado
da criação. Porque quem não perdoa não tem paz. Porque quem não perdoa é escravo das suas criações mentais. Quem não perdoa ainda não conhece a fé segundo Jesus. E aí a importância dessa mensagem, porque ela é curativa, ela é medicinal. Um dia, quando a ciência tocar na porta do querubim, quando a ciência reconhecer as realidades do espírito, nós veremos nos consultórios médicos sendo receitado a terapêutica do Evangelho. Alguém com problema de coração, alguém com problema renal, alguém com problema sanguíneo, o médico vai ter autonomia para lhe dizer, olha, se você perdoar um pouquinho mais, você alivia a dor da tua alma. Se você tiver um pouquinho mais de paciência, as suas taxas vão ficar mais equilibradas. Porque quem dá saúde ao corpo são os nossos gestos de cada dia. São as nossas produções mentais. Os teus olhos são a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem trevas, que grandes trevas eles serão. E andar na luz e andar na treva não tem nada a ver com crença. Não tem nada a ver com ter ou não ter uma religião. Andar na luz e andar em treva é uma atitude do coração. Aí vem João, que na sua primeira carta faz uma síntese do Evangelho. João, que foi chamado por Jesus quando era menino, adolescente, pescador. João, que foi o único apóstolo de Jesus a não ser martirizado. João escreve na sua carta: Deus é amor. Aquele que ama conhece a Deus. E aí ele repete, porque Deus é amor. Então, andar na luz tem a ver com amor. E andar fora da luz, andar em trevas, tem a ver com desamor. Mas o amor não é ensinado nas escolas. O amor não é ensinado nas universidades. As nossas crianças são ensinadas a competir uma com as outras, a serem melhores umas que as outras, a superarem as outras. São ensinadas a correrem atrás do bronze que soma e do metal que tinha. As nossas crianças não são ensinadas pelo Evangelho de amor. Então, aquele que nos ouve hoje e que tem um pequenino sobre os seus cuidados, tem a responsabilidade de ensinar a lei do Espírito da vida. Ensinar uma criança os caminhos da fé não é simplesmente levá-la para uma casa religiosa. Ensinar uma criança os caminhos da fé não é simplesmente vesti-la com uma roupa de hábito. Não tem nada a ver com isso. É um olhar para a vida. É uma forma de proceder. Como eu trato as pessoas. Como eu atravesso a rua. Como eu me porto no trânsito. Como eu entro no meu trabalho. Como eu trato as pessoas no comércio, no mercado, na padaria. Como eu me relaciono com meu esposo, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe. É preciso quebrar o círculo vicioso das tradições sociais e familiares. Essa harmonia, segundo Jesus, ela é visceral. É por isso que tem que tomar do sangue dele, que é o símbolo da vida, e comer a sua carne, que é o símbolo da sua expressão no mundo. É a doce e silenciosa revolução nas interioridades do Espírito. Aí ele vai dizer assim,
Se você ama mais o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, a tua esposa, mais do que a mim, não sois digno de mim. E aí alguém diz assim, nossa, Jesus não está certo da cabeça, porque ele está fazendo um cabo de força, uma competição entre o amor que eu tenho a ele e o amor que eu tenho aos meus familiares. Jesus não é um mestre da ingenuidade. Ele sabe e sabia o que estavam falando. Quando ele diz que é preciso amar mais a ele, é preciso dar mais razão a ele. É preciso ser verdadeiramente dele e acreditar que a mensagem dele é o caminho para uma vida mais harmoniosa e mais pacífica. Nós ainda somos os escravos das nossas relações familiares. Nós ainda caminhamos pelo mundo repetindo o padrão dos nossos pais, dos nossos avós. Nós ainda somos a fotocópia do comportamento um dos outros. É por isso que muitas pessoas se sentem profundamente angustiadas, porque elas não vivem a sua vida. Elas vivem uma vida projetada, uma vida que desenharam para ela. E Jesus tem sede de que nós sejamos autônomos, que nós sejamos genuínos e originais. A felicidade tem tudo a ver com originalidade. É por isso que ele conta a parábola dos talentos. Se você não se realizar, se você não viver a tua vida, se não houver uma explosão, um Big Bang, uma criação nova dentro de você, nós vamos passar pela Terra flertando muito mais com a infelicidade do que com a alegria. Porque só pode ser feliz aquele que multiplica os seus talentos, aquele que se autorrealiza, aquele que vive a sua vida. Não é a vida do pai, não é a vida da mãe, não é a vida que traçaram para ele. É a vida que Deus designou e está escrita no fundo da tua consciência. É por isso, meus amigos, que tem pessoas que passam por grandes perdas, por grandes dores e continuam caminhando e não desistem da existência. São fortes, são valentes, trazem um brilho de amor e de esperança no coração. E tem outras pessoas que na primeira topada desistem da existência. Porque o Evangelho, ele nos educa para o espírito de fortaleza e de bom ânimo. Jesus não coaduna com nenhuma espécie de vitimismo. Vocês vejam que ele olhava para o paralítico e dizia assim: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu volte a andar. Então, levanta, pega o teu leito e anda. Não há cena do Evangelho de Jesus chorando eternamente com ninguém. Não há cenas no Evangelho de Jesus passando a mão na cabeça de ninguém. O amor dele é o amor do mais valente. Mas não é a valentia para enfrentar o outro. Não é a valentia para derrubar o outro. Não é a valentia para concorrer com o outro. É a valentia para vencer a si mesmo. É a valentia para superar os seus próprios obstáculos. É para vencer o medo. É para olhar para o rosto da fera que habita dentro de mim e dizer assim: eu tinha tudo para revidar.
Eu tinha tudo para pagar o mal com o mal. Eu tinha tudo para morrer de desespero, de angústia. Mas eu sei que aquele que me amou primeiro. O amor de Deus é o amor primeiro da criação. É um amor gratuito. Eu e você não precisamos fazer nada para comover a Deus. Ele te ama de qualquer maneira. Ele ama o verme e o anjo, o criminoso e o santo. Ele ama o apóstolo do bem e os homicidas de todos os tempos. Porque o amor dele é uma graça, é gratuito. Não existe espírito de barganha com esse amor. Então, o primeiro convencimento do coração é de que nós somos amados e respeitados por Deus. A primeira relação de toda criatura é a relação com o seu Criador. A maneira como eu me relaciono com Deus, ela vai se refletir como eu me relaciono comigo mesmo e também com as pessoas. E relacionar-se com Deus, mais uma vez, não tem nada a ver com propagar uma religião, com converter as pessoas ao nosso modo de crer. É uma relação profunda e interior. Aonde adorar a Deus? É no templo de Jerusalém, como era a dúvida dos judeus, ou nos montes, como era a dúvida dos samaritanos. Deus é espírito, e os seus verdadeiros adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. É aonde você estiver, é aonde Deus plantar a tua vida, aí nasce a verdadeira adoração. Tem gente que adora a Deus pelo respirar sereno. Tem gente que adora a Deus pelo tom da voz, pela caridade que pratica, pela prece fervorosa, pelo alimento e o agasalho que oferece ao necessitado, pela caridade anônima. O Evangelho é simples, porque se o Evangelho não fosse simples, Jesus não poderia dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus era tão simples que ele sentava-se às margens do mar, à beira-mar, para observar os seus pescadores no trabalho de cada dia. Jesus caminhava como um peregrino. Jesus parava ao meio-dia no poço de Jacó e pedia água. Jesus tinha a alegria de compartilhar o pão e de dividir o vinho com os seus discípulos. Jesus colocava crianças no seu colo. Jesus olhava nos olhos das pessoas. Jesus não vivia ansioso. E ele diz assim: se vocês creem em mim, vocês poderão fazer o que eu fiz e muito mais. E aí entra a questão da fé. Como assim fazer o que Jesus fez e muito mais? Eu não sei devolver a vista aos céus. Eu não sei fazer os paralíticos andarem. Eu não sei devolver a audição aos surdos. Como assim? É porque, meus amigos, nós ainda temos um patrimônio muito grande de animalidade dentro de nós. A maior obra do Cristo é fazer o bicho homem, é fazer o homem aprender a amar e a perdoar. Essa é a maior obra do Cristo. O cristianismo ainda acredita que a maior obra de Jesus é fazer curas, é fazer milagres. Não. A maior obra de Jesus
é evangelizar os corações da terra, é pacificar as almas humanas, é fazer os homens compreenderem que todos os povos são irmãos, é quebrar a idolatria dos nacionalismos da genética. Porque quem é meu pai, quem são meus irmãos, como ele perguntou, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando eu vou mudando esse olhar, essa nova fé vai nascendo no meu coração. A família já não vai se restringir à consanguinidade. A família vai dilatando as fronteiras. Ela vai ficando mais ampla, mais bonita, mais misturada, mais miscigenada, mais humana, mais luminosa. E ele coroa esse princípio, essa máxima na cruz, quando a sua mãe chorava, abraçada com João, e ele vira-se para ela e diz assim: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Quem é a tua mãe, quem é teu pai, quem são teus amigos? São aqueles que te querem bem. São aqueles que gostam de você. São aqueles que querem que você se liberte dos pesos, dos fardos, que você seja feliz. Feliz. A felicidade ainda não é desse mundo, a felicidade é plena. Mas a felicidade relativa, ela pode ser alcançada. A felicidade que não deixa você perder a alegria de viver é a coisa mais importante que existe. É não perder a alegria de viver. O entusiasmo é ter um Deus dentro, brilhando dentro, independente do clima lá fora. Se está chovendo, se está fazendo sol. Porque a fé, ela não é uma condição que depende do que acontece no exterior. Aí vem um poetinha do Velho Testamento, chamado Abacuque, e ele diz assim: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto nas vides, que decepcione o produto das oliveiras, e os campos não forneçam mantimento, todavia a minha alma se alegra no Senhor, no Deus da criação. Ou seja, Deus é maior do que a criação. Deus não depende da criação para existir. Ele é maior do que tudo que existe. Mas por um gesto de amor, ele é imanente na sua criação. Então, que a sua fé não dependa da quantidade de dinheiro no bolso. Que a tua fé não dependa dos quadros clínicos de saúde. Que a tua fé não dependa se as pessoas gostam ou não gostam de você. Se elas te compreendem ou se elas não te compreendem. Porque a fé é um grito da alma. E às vezes um grito silencioso. Porque as certezas não estão na matéria. As certezas se encontram no Espírito. Se vocês tiverem fé e disserem a essa montanha, passa-te daqui para lá, e não duvidarem no teu coração, em verdade eu vos digo que isso já aconteceu. A gente geralmente faz a prece para a coisa acontecer. Jesus está dizendo, se a tua prece for sincera, já aconteceu no teu favor. Você só ainda não sabe. Porque Deus não precisa do espaço-tempo. Deus não atua na lógica de presente, passado e futuro. As lógicas dele são da eternidade. É um outro reino. É uma outra matemática. É uma outra filosofia. É eterno. E só pode compreender quem põe os pés no caminho, na verdade e na vida. Não dá para aprender porque ouvi falar.
Não dá para aprender pela boca do outro apenas. É preciso querer para si. É preciso viver em si. É preciso encarnar o Evangelho de Jesus. E é por isso que é uma boa nova. A humanidade está cheia de notícias velhas e caducas. A humanidade está cheia do mais do mesmo. A humanidade anda carente de uma boa nova, de vinho novo em odre novo, de vinho novo em coração novo, para que possa produzir uma coisa mais bonita, uma coisa mais formosa, mais digna do seu Criador. É uma das lições da doutrina espírita, como diz o Espírito de verdade, erguer na terra uma religião mais digna do seu Criador. É a grande missão da doutrina espírita. Por isso que ela não tem um grama de materialismo. É por isso que ela respeita as pessoas, todas as crenças. É por isso que na Sociedade Espírita de Paris, fazendo nascer uma nova concepção de fé, harmonizada com o Evangelho de Jesus, Allan Kardec diz: aqui nós não fazemos preces ensaiadas, preces decoradas, preces ritualísticas, por respeito aos espíritas católicos, aos espíritas protestantes, aos espíritas muçulmanos. O espiritismo não tem preocupação em engrossar as fileiras espíritas, em fazer a humanidade se tornar espírita, porque isso não basta. É preciso trazer o espiritismo no coração. E o espiritismo é o Evangelho redivivo. É a doutrina de Jesus brilhando novamente como um sol de imortalidade para todos os homens de boa vontade. Para todos os homens de boa vontade. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser um santo. Basta ter boa vontade. Dos teus lábios podem gotejar mel. Das tuas mãos podem brotar luz. E dos teus olhos uma doçura infinita. E alguém vai perguntar: o que aconteceu com você? Você ficou rico? Você realizou a viagem dos teus sonhos? E você vai poder dizer: não, eu conheci Jesus segundo o Evangelho. Eu conheci Jesus, o Cristo. Eu conheci o pão da vida, a água da vida, o bom pastor. E eu reconheci a sua voz. E aprendi dele, quebrando e humilde de coração. E essa mensagem, meus amigos, pode ser ensinada em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Porque ela é universal. Ela é universal. Ela é curadora. Ela é amorosa. Ela é fraterna. Ela pode ser anunciada no Oriente e no Ocidente. Ela pode ser anunciada entre aqueles que falam qualquer idioma. Ela pode ser anunciada para aqueles que possuem necessidades especiais. Porque o Evangelho não é palavra. O Evangelho não é livro. O Evangelho é espírito e vida. É para que os cegos não vendo, enxerguem. Para que os surdos não ouvindo, ouçam. Para que os paralíticos não andando, andem. Mas andem, ouçam, e escutem, e falem, e escutem. Em espírito e verdade. Essas concepções alteram os padrões da nossa vida. Não faz uma revolução milagrosa. Não nos tira as dificuldades, mas nos fortalece na caminhada.
nos faz mais felizes, nos faz amar a vida, nos faz ter a alegria do trabalho, do estudo, das relações, nos faz acreditar na humanidade. O homem, por um gesto de incredulidade e de desarmonia, tem desacreditado na humanidade. A humanidade é obra do Criador. É obra do Criador. Caminha conforme a lei de progresso. Evolui em marcha lenta, mas evolui. Então, meus amigos, acreditar na humanidade, na regeneração do mundo, na transformação das coisas e trabalhar para isso é também um gesto de fé. Nem os homens são tão maus e nem nós somos tão bons. A gente às vezes cai nos extremismos. O mundo é mau, o mundo é perverso. E a gente é muito bom, né? Nenhuma coisa nenhuma. O mundo não é tão mau. E eu também não sou tão bom assim. A gente está caminhando para e passo, num regime de equilíbrio, de mãos dadas. A virtude que o outro tem falta, a virtude que eu tenho pode faltar ao outro. E a gente vai se relacionando. Lembra que eu falei que é preciso metabolizar o Evangelho? Que é preciso quebrar os seus pedaços, os seus entendimentos e suas compreensões? Pois é. Amar o teu próximo como a si mesmo, mas essa lei é muito abrangente. Amar um filho não é a mesma coisa que amar uma esposa. Amar a esposa não é a mesma coisa que amar a mãe, que amar o pai, que amar o amigo. São gêneros de amor diferentes. Às vezes, eu que já sei amar um filho, vou encontrar alguém que já sabe amar a sua esposa e ele vai me ensinar a amar a mim. A gente vai trocando, vai fazendo intercâmbios, vai cruzando as peças, vai se adaptando um ao outro, vai fazendo um diálogo fraterno. Ninguém é 100% professor, ninguém é 100% aluno. E aí nós vamos fazendo a doce e silenciosa revolução interior. E aí, para nos despedir, eu vou lembrar de uma mensagem, de uma passagem de um grande discípulo de Jesus, que foi Francisco de Assis. Porque quando ele se converte ao Evangelho, Francisco ele tinha um hábito de chamar o sol de irmão, a lua de irmã. Ele já intuía que toda a criação está conectada. E aí as pessoas chamavam ele de louco, porque ele conversava com as borboletas, com os pássaros, com as flores. E ele diz assim: quando eu ia para a guerra, me chamavam de herói. E hoje que eu converso com a natureza, me chamam de louco. Vocês vejam como a moral de Jesus verdadeiramente é estranha. Aqueles que apostam na linguagem do amor e da compreensão são chamados de loucos. E aqueles que apostam nas armas da guerra são chamados de herói. Mas nós não nos importamos com isso, porque a nossa bandeira é Deus, Cristo e caridade. É harmonia e fé. Não a fé segundo a teologia, uma fé segundo o pensamento do Cristo Jesus. Muito obrigada, meus amigos. Uma boa noite para todos vocês.